ar mais um programa Histórias e Conquistas, hoje com uma convidada super especial. Ela é mestre em Fisiologia Humana, graduada em Educação Física pela USP, veio compartilhar a sua trajetória profissional. O programa está imperdível porque ela também vai nos dar várias dicas de como que nós podemos ter uma qualidade de vida e aumentar a nossa disposição no ambiente do trabalho através, sim, da atividade física. Fique com a gente, nosso programa está começando. Maria Valéria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Larissa. Estou muito feliz com a sua participação, eu que estou sempre na sua academia, né? O pessoal sempre me trata com tanto carinho lá e agora é a nossa obrigação também de tratar com esse carinho, né? Muito obrigada, eu fico bem feliz pelo convite, é um grande prazer estar aqui com você. Vamos lá. Você é professora de Educação Física. Isso. Você sempre sonhou, sempre gostou de atividade física? Olha, eu sempre gostei de praticar exercício desde a Educação Física Escolar. Sempre tive um certo talento para o esporte, fui atleta de voleibol até os 18 e ali no momento de definir minha carreira eu queria muito cursar a Educação Física. Só que isso há 25 anos atrás praticamente, né, era uma profissão de pouca inserção no mercado, os profissionais de Educação Física estavam nas escolas, as academias, eu nem me lembro se existiam ou não, lá em 1989, quando eu ingressei na faculdade. Então era um mercado muito ruim, né? Meu pai meu pai me proibiu fazer educação física. Ah, é? Ele não queria, achava que eu ia ser jogadora de vôlei, com 30 anos eu estava parada. Né? Então, naquela coisa do adolescente, eu ouvi meus professores de educação física também na escola, que na época falaram, pô, não vai fazer educação física, né? Eu era uma boa aluna, né, estudiosa, e eu vi os dois lados. E fui fazer duas coisas que eu tinha uma certa tendência, que nos testes vocacionais eu tinha indicação de fazer comunicação social e matemática. Entrei nos dois cursos. Mas são os opostos. Mas eu sempre gostei de falar muito, né, e era muito boa em matemática. Eu era aluna exemplar. Nota e aí eu 10. entrei nos dois, só que assim, eu entrei no curso e logo eu vi que não... Gostava da educação que aquele estudo não me agradava, o que eu ia fazer com a matemática, né, enfim. Aí eu parei de estudar, ganhei um grande problema em casa, né, porque meu pai pagava as duas faculdades, eu tinha 17 anos, eu quis largar as duas. Minha mãe, como toda boa mãe, entendeu, né, e eu parei os dois cursos, fui trabalhar no Banco Bamerindos na época, lá na Vinda Paulista, e passou um ano, eu já fiquei louca para estudar de novo. Aí eu falei, eu vou fazer minha educação física. Aí comprei uma briga com meu pai, né, e... não tinha escolha, eu tinha que entrar na USP e eu não estudava, porque ele falou, esse curso eu não vou pagar, você já largou duas, agora se vira. E eu entrei no cursinho, ganhei uma bolsa, estudei bastante e entrei. E eu amei, né, eu tô na área, desde que eu entrei no curso, eu sempre trabalhei, estagiei nessa área, estagiei em todos os segmentos da educação física, escolar, com voleibol, né, e curioso, né, na questão do talento aí, que a gente talvez fale um pouco, apesar de eu ser jogadora de voleibol, eu odeio ensinar voleibol. Olha né, só. eu gosto de jogar, ensinar não. Mas eu sempre gostei muito de orientar as pessoas com relação ao exercício. Quando eu comecei a estudar, né, a fisiologia do exercício, os benefícios, o que o exercício provoca nas pessoas, né, o que muda mesmo, né, como é que é o processo de emagrecimento, como é que se reabilita um cardiopata, eu me encantei por essa área, eu sempre gostei de explicar. E aí, nos meus estágios da faculdade, né, que a gente tem todo um estágio já, que faz parte do estágio obrigatório, um deles era em academia. E aí, na avaliação física, eu me encontrei, porque lá tinha os cálculos da matemática, né, que eu podia fazer. Na época não tinha computador, a gente levava para casa para calcular gordura, para calcular consumo de oxigênio, para calcular frequência cardíaca, zona alva, e eu adorava fazer aquilo. E eu falava bastante. E você sempre atuou nessa área da academia? Eu então? Fiquei, depois desse estágio ali, já no terceiro, quarto ano da faculdade, ali do estágio eu já fiquei como estagiária contratada e depois fiquei contratada direto depois que eu me formei. Então, eu sempre fiquei em academia. Experimentei no estágio, mas como atuação profissional, sempre no segmento de academia. Desde 1989. E eu imagino que seja o teu grande desafio, né? Porque muitos profissionais, embora eles sejam extremamente conhecedores da sua área tecnicamente, mas eles não aprendem o empreender. E você é uma empreendedora. Eu acabei tendo a oportunidade de fazer a gestão aqui em Balneário.
Porque eu morei em São Paulo até 2004, onde eu fiz toda a minha formação, né, técnica, mestrado, a pós-graduação mesmo, a especialização, e sempre trabalhei como professora lá. Sempre fui professora. Quando eu vim para Balneário, em 2004, a Academia Wave estava sendo inaugurada lá na 13300. Estava no cimento ainda. E eu vim porque meu marido quis mudar de cidade, né, para buscar qualidade de vida para os filhos, e a gente veio começar a vida aqui, recomeçar. E aí, ali na Academia Wave, eu deixei meu currículo. Tava toda aquela onda da maior academia do Brasil, né? Eu lembro. E eu falei, vou nessa, né? Eu quero nessa. E eu comecei lá como professora, como eu sempre fui. Aí eu montei o departamento de avaliação da academia, ajudei bastante, né? Que eu tinha muita experiência, né? Nessa época, 2004, aqui em Santa Catarina, as universidades locais ainda não tinha profissional formado. Não tinha profissional, porque a Univale, a primeira turma, se eu não me engano, formou em 2007, 2006. Então vinha profissional da FURB atuar, alguns. E muitos eram profissionais que atuavam praticamente, que eles têm um título de provisionado, que foi uma concessão que o Conselho fez na época, né? E aí, né, isso tudo combinou com que eu tivesse, assim, vamos dizer, uma utilidade grande, porque eu tinha bastante prática no negócio da academia na área técnica, né? Então ajudei a formatar os serviços, a avaliação, a musculação, todo o esquema, natação. E depois foi para gestão. E depois fui para gestão, virei coordenadora, para mim foi um grande desafio. Eu porque imagino. a nossa formação educacional e voltada para a saúde, ela não nos dá essa base de fazer gestão. Na verdade... Nem da nossa carreira, nem de, né, nada. Foi uma coisa que eu aprendi na prática, com bastante sacrifício, mas com bom ensino, vamos dizer assim, com um super líder, que é o dono do Grupo Wave, o Marcos Graca. Sim, com né? certeza. Ele já Ele ali, no vou dizer programa, que ele é, de tudo que eu aprendi, meu mestrado, não teve nada igual à minha experiência ali. Não teve. Ali eu aprendi o que é trabalhar mesmo, né? Com relação à criação de produtos, equalizar, né? Montar um serviço é muito legal. E fazer ele ser rentável, não ser economicamente inviável, né? Lidar com as pessoas, motivar, toda a questão da gestão, eu digo que até hoje é um desafio. Eu acho que eternamente a gente está buscando se aperfeiçoar para lidar com isso, né? Com certeza. Qual foi a sua maior conquista profissional nesses eu acho que o mestrado foi uma grande conquista, né? Eu um tinha meus filhos pequenos, era bem complicado em São Paulo. Eu tive que, em um determinado momento da minha vida, meu marido se mudou para o interior, né? A gente tinha um sítio, ele quis morar lá também. Eu bem no meio do meu mestrado, bem no começo ali. Então eu tinha que sair 3 horas da manhã do interior do estado para chegar na universidade 8 horas, deixar os filhos lá com ele. Esse foi vou dizer que fechar o mestrado foi um desafio muito grande. E uma grande superação. E a própria gestão da Wave foi um desafio muito grande. Eu imagino. Muito grande. E uma grande superação profissional? Eu acho que tudo. É uma grande superação, tudo. A criação dos programas, né? Você está à frente de uma equipe, né? E ter que trabalhar com a motivação dos colaboradores, trabalhar com a formação de um estagiário, que eu trabalho também há bastante tempo com isso já, né? Isso é uma superação, acho que é você ser responsável em fazer aquele ser melhor que você. Eu acho que eu me supero quando eu consigo isso, eu fico muito feliz. Vamos falar um pouquinho agora sobre fisiologia humana. Eu sei que você me falou algumas coisas nos bastidores esses dias na academia, eu fiquei animada. Então, o que é? Você é professora da Univale? Eu sou professora da Univale no curso de Educação Física, a disciplina de Fisiologia do Exercício, né? A fisiologia do exercício, ela estuda os efeitos do exercício nos sistemas biológicos. Então, bem assim, de forma prática, né? Dependendo do estímulo do exercício, qual é a mudança que eu tenho no coração, né? Na circulação, na pressão arterial, em toda a parte cardiorrespiratória. As mudanças que eu tenho no sistema endócrino, quais são as alterações hormonais, né? E aí são diversas que tem. No sistema respiratório, no sistema ósseo, qual é a melhor forma de exercício para eu estimular, por exemplo, um jovem, eu estimular uma senhora idosa, né? Uma idosa, para poder fazer depósito de cálcio. Então, quando a gente entende o efeito do exercício físico no sistema, a gente consegue adequar o estímulo certo para cada finalidade, vamos dizer assim, né? A gente fala em exercício e vem muito à mente emagrecer, queimar gordura e aumentar músculo, ficar durinho. Isso é uma resposta morfológica. A forma física responde nos tecidos musculares, né? No caso, ficando rígido e aumentando, e aí a gente tem formas diferentes de estimular. Só para ficar durinha é um método, para eu aumentar é outra forma de trabalhar.
né? Para eu ter uma queima de gordura eficiente, aí tem vários métodos, né? E a ciência aí foi testando ao longo desses anos os melhores métodos. Eu, quando me formei, o método era o quê? Exercício longa duração eternamente. A gente fazia 2 horas, 3, na minha geração, porque a ciência estudava esse método, exercício aeróbio. Musculação era só para ogro, era uma coisa... Eu tive ali uma cadeira de musculação malemar. Sério? Não se fazia. Musculação, na minha geração, era coisa de homem, era de machorra, assim, era uma coisa que a menina não fazia. Não era, e também a questão estética está muito vinculada ao, vamos dizer, né, quem cria essa beleza ideal. Na minha geração, a beleza ideal não era a mulher de hoje, forte, musculosa, ela era feia, ela era masculinizada. Uhum. A mulher bonita era a mulher esguia, fina, não tinha pouco peito, a bunda não era tão volumosa como hoje se valoriza, era uma mulher mais fina. Isso foi mudando, então aí o exercício, acho que a estética fez também a atividade física ela tomar um lugar mais assim importante, né? Porque a estética mobiliza muitas pessoas, apesar da saúde estar paralelamente, a busca pela estética infelizmente não, né? Mas as pessoas com problema de saúde não buscam tanto exercício como deveriam quanto as pessoas que estão buscando a estética. Olha só, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, né? Daí você vai na academia. Eu, por exemplo, gosto de fazer esteira. Eu sou meio preguiçosa, né? Aí eu gosto de dar uma corridinha, 2 minutos, 3 minutos de caminhada. Faço a variação. Intervalado. Isso. Aí eu conto quantas calorias eu gastei na esteira. Aí acha pouco. Hã? Aí acha pouco. E eu vou pra musculação. E eu tinha a sensação que na musculação você não gastava calorias. Mas você gasta. E bastante. Assim, ó, pra ficar bem claro. A caloria a gente gasta em qualquer coisa. Inclusive agora nós temos um gasto calórico pequeno. Porque nós estamos numa atividade física muito mínima, né? Quem tá funcionando é o coração, é o pulmão. É uma atividade basalzinha, vamos dizer assim. Tudo vai gastar caloria, tudo. A diferença nos exercícios é qual é a fonte de energia que traz a caloria. Ou vai ser da gordura, de forma, né, pelo metabolismo, ou vai vir do carboidrato. Então, o músculo sempre vai trabalhar com essas duas fontes. Ou do tecido adiposo, que ele vai mobilizar da região glútea, do abdômen, né? A gordura entra no sangue, cai no músculo e lá ele oxida para a gente fazer contração muscular. Ou a fonte vem de um substrato que fica armazenado dentro do músculo, que é carboidrato. Então, conforme o tipo do exercício e intensidade, o corpo escolhe vamos dizer, o combustível ideal. Então, aí no teu exemplo, a esteira, dependendo como você faz, se fizer moderada, numa intensidade não tão alta, a tendência é queimar mais gordura. Se você fizer uma esteira mais explosiva, aí o carboidrato que entra como fonte de energia. Isso não quer dizer que isso não faça emagrecer, porque os dois estão gastando caloria. Você gasta mais caloria no exercício quanto mais atividade, mais músculo você colocar e mais intenso o gasto calórico é maior. E a fonte de energia, ela, nessa hora, quanto mais intenso, ela vai optar mais pelo consumo do carboidrato. E o carboidrato, dentre outras coisas, ele fica armazenado dentro do músculo, ele está lá guardadinho. Então é muito mais fácil, né? O músculo está contraindo, ele já consome o carboidrato. A gordura tem um pouquinho dentro do músculo, mas a grande maioria está periférica, está no nosso tecido adiposo subcutâneo, está na barrigona lá, né, do tecido adiposo visceral. Então, os dois métodos ajudam no emagrecimento. Emagrecimento, no final das contas, é o final do dia você ter conseguido gerar um déficit calórico entre o que você comeu e o que você gastou. Esse é o... Então, o método, a gente vai escolher conforme muitos fatores, tá? Depende do seu condicionamento físico, da sua disponibilidade. Tem pessoas que têm muita aptidão para fazer exercícios explosivos, outras não têm. Elas têm aptidão para fazer exercício de resistência, né? Então aí a gente vai, e a única forma da gente identificar isso é através da avaliação física. Que é uma coisa também que socialmente o aluno tem uma resistência muito grande de fazer, né? Por uma série de coisas. Mas acho que o principal motivo é assim, não se faz bem feito em muitos locais, então o aluno não valoriza. Mas uma avaliação bem feita, completa. Eu gostei, né? Muito. Ela te dá para o profissional quem você tá. Você é uma mulher que tem condição de correr? Fiquei meio assustada, sinceramente, com a avaliação. É porque a avaliação, ela sempre mostra ali o desenho da gordura, e isso é constrangedor, né? Nunca ninguém gosta. E da gordura e do músculo, né? E nunca ninguém tá feliz, né? Hoje isso é verdade. Hoje a gente comentou ainda na academia. Qual é a mulher que fala, eu estou bem com o meu corpo? Não existe essa aí. Pode estar perfeita, ela tá se achando
Ela tem que perder 2 quilos. Ela tem que perder qualquer coisa. Então, essa hora a avaliação é desagradável, mas ela traz muita informação. Com e é através certeza. dela que a gente vê se o resultado está sendo obtido também. É verdade. Valéria, nós temos que dar um tempo pro break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com a professora Valéria, ela que também é proprietária da Academia Wave do Pontal Norte. Valéria, eu tenho uma pergunta interessante, assim, até uma colocação. Parece que quando eu faço atividade física, principalmente de manhã cedo, a minha disposição é outra. Por que acontece isso? Porque durante o exercício são liberadas diversas substâncias químicas que têm esse efeito de aumentar a disposição. Isso acontece em uma sessão só. Quando ela está bem dosadinha, né, você sai com essa sensação de vigor. É químico. É como se você tivesse tomado alguma coisa que te excita, que te deixa bem. E isso a longo prazo, né, é uma coisa que trata diversas doenças neurobiológicas, vamos dizer, né, depressão, ansiedade. Isso melhora a disposição para trabalho. Com certeza. Isso já está constatado. Tem diversas estatísticas que comprovam, né, que as pessoas que praticam exercício têm rendimento no trabalho melhor, têm mais concentração, são menos estressadas. Do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico, olha, se pudesse listar tudo que o exercício promove, diminui o afastamento do colaborador das empresas, eu vou citar 2 coisas assim que são as que mais aparecem, tá? É a bendita da hérnia de disco, porque ela é provocada por fraqueza nessa área aqui. E muitas pessoas pensam que barriga firme é só beleza, não é? A área mais importante nossa. Ah, é? É, porque o abdômen fraco, a coluna desestabiliza. E ela desestabilizada, ela sofre pressão e a hérnia vem, e o desgaste vem. Então, é muito importante essa área rígida, né? E aí as pessoas se afastam muito do trabalho por isso. Trabalhador braçal também, que faz força, mas faz força em posições inadequadas, né? Então, a hérnia estoura de uma forma muito rápida. As doenças dos esforços repetitivos também, elas são bastante frequentes. E a obesidade acaba sendo um grande problema também, porque aí traz várias outras coisas, né? Um exemplo bem rapidinho se hoje nós formos contratar um funcionário, né? Eu vou fazer um convênio com a Unimed. O funcionário vai lá, eles fazem uma medida simples de peso e estatura. Se ele tiver o índice, né, relacionado com a obesidade, esse colaborador ele ganha uma lista, ele ganha um livro desse tamanho de doença pré-existente, né? Que nem o convênio passa a não cobrir coisas simples, né? Como problemas articulares, como um problema não tão simples, mas que acaba sendo uma decorrência, algum problema de diabetes. Então, ficar hoje pesado é um problema para o trabalho também, né? Fora a disposição, várias coisas que são importantes. E isso que você falou se você perceber, é fato. Eu tenho experiência prática assim, eu tô cansada, vou para academia. Ir para academia não é uma coisa gostosa, ai, que delícia, 6 horas da manhã. Não é. Não isso as pessoas têm que ter consciência. Ninguém vai lá, que delícia, 6 horas da manhã, naquele inverno lá. A gente se esforça porque o ganho é muito grande, né? Aí depois que você venceu a cama, né? Toda aquela coisa e chegou lá, teve o efeito, né? Das endorfinas, o bem-estar. O sangue tem um efeito muito bacana, que é muito simples assim, ó, começa a bombar o coração, o sangue circula pelos nossos caninhos, né, que são os vasos, isso limpa, fez uma higiene, vamos dizer assim, no sistema circulatório, muito boa, né, melhora, transpira, a gente libera, né, os resíduos no suor, isso tudo traz esse gostoso. E na hora tu vai ver, se você pensar até teu raciocínio, isso eu sinto muito comigo. Eu vou nadar, eu vou pedalar, aí começa, mesmo as minhas coisas do trabalho, aquelas coisas que eu vim cansada, elas começam a fluir, sabe? Eu começo a ter as ideias ali, eu já saio dali, já anoto. Porque isso tem oxigenação, né? Com certeza. É o efeito imediato. Valéria, cases de sucesso. Assim, tem Olha, tenho vários alunos, né? De emagrecimento, eu tenho várias pessoas que mudaram a vida, perdendo 30 quilos, 40 quilos. Nós estamos mesmo com uma aluna ali. Só fazendo academia? Só fazendo academia e cuidando da alimentação. Mas não fizeram nenhuma cirurgia? Nenhuma cirurgia, nenhuma intervenção medicamentosa, né, severa, assim, para controlar o apetite de forma agressiva. Que são métodos, todos esses métodos, né, de medicamento ou de procedimentos cirúrgicos, né, balão, enfim, são métodos que têm efeito rápido. Para muitas pessoas ele é necessário, né? Porque a pessoa está entre o risco da obesidade e ele tem que ir para um tratamento dessa ordem. O exercício vai demorar, o exercício não é uma coisa mágica, amanhã ele demora,
Só que os efeitos do exercício são consolidados e a incidência de retornar ao peso pelo exercício é muito pequena. Então, quem perde pelo exercício, se ele continuar se exercitando, né, não voltar também a comer muito, né, ele mantém muito bem. Os métodos mais radicais, a curto prazo, eles têm uma taxa de recidiva altíssima, chega a quase 95%. Então, perdi 30 quilos, ou com medicação, ou com balão, pode esperar. Vai dar 6 meses, 1 ano, essa pessoa vai retornar tudo. É fato, mesmo? Isso é comprovado. Porque eu tenho um dos efeitos, né, das consequências disso, é quanto mais você faz restrição calórica, e todos esses métodos eles levam a isso, você comer menos, ou por uma via neural que te inibe a fome, ou te aumenta a saciedade, ou por algum mecanismo mecânico que vai encher teu estômago, ou vai costurar, né? O estômago não quer mais comida, ele ficou pequeno, ele encheu com alguma coisa lá, um balão, e essa restrição calórica a longo prazo faz teu metabolismo ficar muito baixo. Então você fica um ser econômico, você começa, para se manter viva, a gastar cada vez menos caloria, porque o organismo entende que você começou a ser privada de energia, né? E ele começa a se tornar econômico. E aí quando ele volta com uma vida normal, ele chega a baixar 3 vezes o metabolismo das pessoas com esses métodos. E a longo prazo, coisa de 6 meses, né, 1 ano. E aí quando eles voltam uma vida normal, comer normal, ele tá mais econômico, né? Tem um metabolismo menor e aí ele mais lento. E aí ele engorda muito mais. E geralmente essas pessoas não optam pelo exercício. Esse é o problema. Porque aí eles, se ainda parassem a medicação ou tratamento e tivessem uma rotina de exercício, eles conseguiriam contrabalançar isso, né? Recuperar a massa magra, que é inevitável que se perda bastante sempre nesses métodos. A musculatura vai toda embora, muita água se perde. Se conseguir conciliar, vai. Assegura mais, né, o peso, mas se não, a recidiva ela é o efeito rebote, é o efeito sanfona, né, que é tão conhecido. E uma pessoa, por exemplo, que chega lá na academia, que você vê que ela é obesa, que ela tem que emagrecer, o que tu recomenda, assim, pra ela? Que ela quer fazer um trabalho... Dos exercícios? O que é mais importante é que ela faça exercícios com a intensidade ideal pro nível de condicionamento dela, né, cardiorrespiratório e articular. O risco delas é muito articular. Né? Mesmo andar 2 horas na praia, tem risco articular importante. Então a gente prepara a musculatura para daqui a pouco impactar numa corrida, né? Nas atividades que a gente tem para oferecer. E o que você perguntou? Tem um grande índice, por exemplo, de pessoas que iniciam a academia? Tem, tem bem alto, o índice de evasão. Por que você acha isso? Eu acho que, assim, olha, o exercício... Não é como eu disse, né? Incorporar um exercício leve, uma rotina fácil, não é tão difícil. Mas as pessoas, geralmente, elas vêm com muita sede ao pote. E elas já querem todo dia, elas já querem fazer tudo. Aí eles experimentam aulas, às vezes, que são muito fortes. Isso é um fator de desmotivação muito grande, porque para quem é sedentário e pesado, no caso, ou não, o exercício que não é para ele é chato, é dolorido, é enjoativo, dá ânsia de vômito. Não é gostoso experimentar um exercício inadequado. Então, experimenta 1 semana. A gente já teve casos assim, de alunos que entram sem orientação. Então, vou fazer o que eu quero. Ótimo. Dá 2 dias, eles têm várias coisas. Eu tive um caso, assim, dos mais desagradáveis, né? Um médico que era cirurgião, ele fez aula por conta própria e ficou todo dolorido, a ponto de não operar durante 1 semana. Nossa! Porque existe uma dor que é biológica, é normal, né? Que é a dor muscular, que é pós-esforço. Dependendo como a gente faz a contração muscular e com a carga que a gente usa, essa dor ela é muito forte. E para quem não está acostumado, você compra um negócio legal, falando que você vai ter qualidade de vida, que vai acordar melhor, e a pessoa acorda no dia seguinte, nem consegue se levantar, desiste. É um fator de desistência. E outras armadilhas que tem com relação a métodos, né, que não são tão bons, a uma programação indevida. Às vezes, assim, incorpora o exercício num horário que não tem nada a ver, que não dá para ser complicado. O exercício tem que ser simples, tem que ser perto da sua casa, tem que ser dentro daquele horário que você pode, não pode bagunçar os filhos, horário de janta, marido, né? Horário que a criança tem que estudar, não dá, tem que ser bem programado. Isso, o profissional de educação física ajuda bem, ajudar a colocar que horas para essa pessoa. E a gente usa até a profissão, o que você faz? Não tem hora para sair. Para a gente escolher a hora que a probabilidade dele parar vai ser menor. Entendi. Não é qualquer coisa, qualquer hora, porque eles abandonam. O que você acredita que é primordial para um profissional da área de educação física?
como todo profissional, primordial é o conhecimento, né? Fato. Uhum. Esse é o... Não vamos nem cogitar que esse seja. E o outro no nosso caso, realmente entender o que o nosso aluno ou cliente, como a gente chama na academia, ele precisa. Aquele algo a mais, sabe? É uma atenção maior, é um cuidado maior com aquele objetivo que ele vem buscar. É compreender o ser humano, acho que no sentido mais amplo, não só ali do exercício, né? Aquela coisa, 10 repetições, não é aquilo. Para ele poder fazer a retenção. Entendi. Né? Então, entendendo um pouco isso, um pouco de depressão, né? As questões familiares, dificuldade que ele tem, eu acho que ele olhar o aluno como um todo, eu acho que é o segredo. Valéria, lembra que eu te falei para você nos dar uma dica no Minuto Coach? Você topa? Topo. Roda a vinheta. Bom, para os profissionais de educação física, eu tenho uma indicação que para quem me conhece sabe que é a que eu mais faço, que é estudar, né? É básico para quem lida com pessoas com saúde e hoje, né, a procura pelo exercício e a saúde tem sido cada vez maior. Eu acho que o estudo, o conhecimento do ser humano, do exercício, ele é muito importante, né? Que a gente dedique mais tempo da nossa vida à formação mesmo, nossa, como profissional, para a gente poder atender bem o nosso aluno. Essa é a minha dica, a dica de professora. Valéria, quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, Vamos Larissa. continuar firme e forte. Firme e forte. Estou lá disponível para o que for preciso. Obrigada, Valéria. Obrigada. Quero fazer um agradecimento todo especial também às lojas Atrativa aqui no Oswaldo Reis, 1540. Um beijo grande para todo o pessoal. E a você, nosso telespectador, uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus, pratiquem atividade física, libera endorfina, dá mais disposição. É muito gostoso, prazeroso cuidar do nosso corpo com carinho. Beijo grande para vocês.